eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar essa lindeza aqui. Mas antes, um versículo da palavra, Salmo 146, 2, diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Isso daqui estava todo florido e antes que caísse todas as flores eu resolvi fazer o risco. E eu faço assim, eu coloco um papel branco e fotografo para evitar toda aquela confusão que tem lá no fundo. Olha, eu tenho aqui, ó, botãozinho, eu tenho aqui, eu tiro assim de lado, faço a flor tortinha, faço de close e eu olho as cores e tento imitar lá no trabalho. Aqui nós temos o risco, olha só a proporção da florzinha. Isso daqui quando eu tava mexendo lá começou a cair, que as florzinhas já estão passando da hora. Mas daí eu aproveito para ver, olha, dobrinha, tá vendo? Que coisa mais linda. Aqui ó, fiz um com dobrinha aqui assim viradinha de lado. Esse risco você vai encontrar gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Aí, como eu falei, eu faço fotos assim, ó, eu faço close, aí eu tenho a forma, os detalhes bem certinhos para poder fazer, para poder pintar. Olha os detalhes. Eu coloquei até um copo atrás para eu ter o branco, né? Para eu ter o botãozinho, ó. É uma graça, parece um bichinho. Então, eu vou começar com um verde grama e um pincel zero. E eu vou preencher os cabinhos. Eu tô usando o pincel zero porque esse cabinho, ele tem essa espessura aqui mesmo. É um pincel zero, mas não precisa ficar aquela linha muito finíssima. Você pode passar 2, 3 vezes no mesmo lugar. Aí, o amarelo limão, eu vou passar assim, ó, por cima. Principalmente aqui, onde ele tá grudadinho, o cabinho tá grudadinho aqui, ó, no cabinho principal. Vai ficar assim uma nuance de amarelinho. Então, primeiro preencho inteiro com o zero e o verde grama. Aí depois, onde tá saindo os cabinhos, eu coloco uma pinceladinha de amarelo limão. Vou preencher todos os cabinhos aqui e a gente já volta para fazer o botãozinho. Aqui, o cabinho tem esse cabinho tem uma pontinha, então eu vou colocar o amarelo na pontinha e vou puxar para dentro. Na sequência, eu vou usar o pincel número 2, aparadinho, e eu vou preencher de amarelo limão. As florzinhas, as orquídeas mais novas, elas são bem clarinhas, tipo amarelo limão. À medida que vão envelhecendo, elas vão ficando um pouquinho mais escuras, ó. A tonalidade, tá vendo a diferença? Parece mais um amarelo canário. Ó. Mas não chega, fica entre os dois. Então, eu vou usar o limão aqui. E vou usar uma pontinha de verde grama para fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. E aqui na ponta também. Ficou muito forte. Então, eu vou pegar mais amarelo limão. Você viu que é muito pouquinho, é ligeiramente esverdeado. Olha, agora ficou a tonalidade. E assim, são duas pontinhas, o meu botãozinho já tá começando a se abrir. E aqui fica assim, esverdeadinho. Agora, um detalhe, a linha de fora deixa bem certinho, porque não tem contorno.
Então, passa a tinta bem certinho em cima do risco. E agora eu vou voltar com o pincel número 2 e o rosa antigo. Você pode fazer com caramelo também, acho que vai dar certo. Com o telha, tijolo, vermelho profundo. Pega um pouquinho de tinta e ele tem risquinhos assim, ó. Você coloca um pouquinho da tinta, dá uma esfregadinha para essa tinta misturar. Parece um zebrinho. Depois pro lado de cá também, mas não necessariamente eles se encontram. Essas manchinhas. E não fica assim muito certinho, não. E aqui não tem contorno, tá? Você vem colocando a tinta e puxando para lá, fazendo a linha, né, que vai atravessar, mas você não vai fazer um contorno. Parece uma zebrinha mesmo. Se o teu ficar assim muito forte, como eu acho que o meu ficou, então você volta colocando um pouquinho do amarelinho em cima da mancha. Ele vai abaixar a cor e vai ficar na tonalidade bem semelhante à flor. A minha flor, no caso, né? O meu aqui, eu tô seguindo a tonalidade que eu consigo identificar. Aí, você viu que não é um listrado inteiro. Ele vem, ele quase... Aqui tem uma divisão. É por isso que não encontra. Que essa partezinha aqui, ó, ela já tá se abrindo. Aí. Pronto, temos o botão. Agora, nós vamos fazer esta flor aqui. Aqui você tá vendo um botão ali atrás. Eu não desenhei o botão. Eu coloquei só as 3 hastezinhas. Que eu vou preencher com amarelo limão. Esse espaço, esse e esse. Preencher esse aqui compridinho também. É um risco pequeno, bem delicado. Então, trabalhe com pincel pequeno e vem colocando tinta bem certinho em cima do desenho, sem sair para fora, sem deixar reto algumas curvinhas, porque todas são necessárias. Pronto, essa parte. Agora, essa florzinha, ela ainda tá meio nova. Eu vou fazer uma mistura aqui, ó, uma pincelada de verde e uma pincelada de amarelo limão. Porque se eu colocar direto vai ficar muito forte de novo. E aqui bem no meio tem um esverdeadinho. Aqui também. Ligeiramente esverdeado. E agora, pincel 0. Eu vou fazer uma mistura também, porque ali também ficou muito forte. Uma de rosa antigo e uma de amarelo limão. Agora eu vou sujar o pincel e vou começar por essa aqui. Ela tá com aqueles risquinhos só aqui embaixo, ó. Eu tenho assim 3 risquinhos. E olha como eu trabalho com pincel. Eu vou fazendo assim, ó. Que fica mais fechadinho. Agora esta aqui também, ela começa aqui embaixo. Fica bem fechadinha. E vem até aqui assim, ó. Mais uma aqui já. Pronto, não tem mais. Essa aqui, ela ficou viradinha. A parte de trás, ela é só amarelinha, a ponta. Então, é só aqui que a gente vai enxergar essa ranhura, esse detalhezinho. E eu aproveito e coloco bem aqui, ó, embaixo da dobrinha. Que a gente vai dar uma realçada depois para aparecer bem. E essa partezinha aqui, vou pôr um pouquinho aqui, só para separar dessa outra parte que é amarela também. Aí, aqui, ó,
pequenas listras. Mais pra ponta é só mesmo pontinho. Feito. Agora nós vamos preencher com o pincel número 2 essa parte aqui. Precisamos fazer uma sombra, então eu vou pegar uma pincelada de amarelo canário, tá? Eu vou pegar uma pontinha de rosa antigo e vou fazer um tom que vai ser muito parecido com o amarelo melão, só que é bom fazer a cor, que daí a gente nunca vai ficar no mesmo tom. E as flores, elas têm as tonalidades diferentes. Vou começar colocando aqui, ó. Temos uma dobrinha. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho sombreado. Depois, aqui, é um pouquinho assim, ó, pra dentro. O que eu tô vendo ali de sombra. E aqui, assim, ó, pelo meio também tem um pouquinho de sombra. Pronto, lavo o pincel, vou preencher o restante com amarelo limão. Agora, eu vou usar um pouquinho da mistura novamente. Essa parte aqui, ó, cantinho aqui mais escurinho. E aqui em cima também, dos dois ladinhos, vou deixar um pouquinho mais escurinho. Agora, aqui. E do lado de cá também, aqui no contorno. Aí. Essa partezinha tá por trás dessa, então aqui vai um pouquinho de sombra também. Pego meu pincel zero, pego aquela misturinha que eu ainda tenho aqui. Não vai ser suficiente, então eu vou fazer de novo. Uma pincelada de rosa antigo e uma pincelada do amarelo limão. Agora, com um pouquinho dessa mistura, eu vou separar aqui. Nessa parte aqui de cima, eu enxergo assim umas pontinhas. Pinguinhos mesmo, ó. E depois aqui nessa área, eu enxergo uma linha de pinguinhos aqui. E depois, essa parte que eu deixei a ranhura, é assim, você vai deixando riscadinho. Aqui é bem irregular, tá? Não é uma bolinha aquilo ali. Agora, temos um acabamento. Primeiro, aqui. Tô pondo a tinta bem em cima do risco. Depois, aqui, ó, a dobrinha, eu tenho esse acabamento aqui em cima do risco. Agora, eu vou usar o amarelo canário. E com o canário eu vou fazer esse detalhe. Parece que fica relevo, né? Mas não é relevo, não. É só porque a tinta tá cor diferente, um pouquinho mais escura. Ó, sai daqui. E aqui para dentro. E com esse canário você aproveita e cobre o risco se ficou mais manchadinho. Aqui eu vou fazer o acabamento na parte de fora, cobrindo o risco com o próprio amarelo limão. Canário de novo, e essa pétala ela vem aqui, ó, assim. O canário aqui dá diferença de cor e ele funciona como um acabamento. Aqui também um pouquinho do canário. E aqui um pouquinho do canário. Aqui também, ó, eu vou colocar um pouquinho do canário nessa partezinha amarela aqui. E aqui dentro, ó,
umas pinceladinhas assim de amarelo canário, fazendo uma manchinha. Prontinha a primeira orquídea. Essa orquídea aqui que nós vamos fazer agora. Começo com amarelo limão, preenchendo essas 3 partes aqui, ó, de trás. Pode preencher esse miolinho aqui já também. Veja que aqui tem um buraquinho. Pego a tinta novamente e agora vamos fazer aquelas ranhurazinhas que parecem um tigre. Quando vai chegando aqui pra ponta, vai ficando menor assim, ó, até sumir. Aqui, a ponta fica mais amarelinha, aqui embaixo que é mais forte. E é manchinha, às vezes tem um ponto, um pingo, um risquinho. Cada uma é diferente. Agora eu vou preencher o restante com o amarelo limão. Nessa hora, toma cuidado para você não preencher aquele buraquinho ali, porque ele fica muito gracioso. Pronto, terminando de preencher, eu já vou usar de novo aqui a misturinha, que vou ter que fazer mais um pouquinho. Fiz agora aqui, ó, daquele restinho de tinta que eu tinha, coloquei o amarelo limão em cima. Já tenho aqui uma corzinha mais escura. Viu que aqui tem uma dobra? Então, embaixo da dobra mais escurinha. E para não ficar assim parecendo um buraco, aqui atrás, em cima do risco, também eu coloco um pouquinho. Aqui, essa parte aqui, ó, ela tá na frente dessa de trás. Então, eu já vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Isso, agora essas partes aqui, eu tenho um pouquinho de sombra aqui, ó, no meio. Eu tenho um fundinho, tenho um pouquinho de sombra. Outro fundinho, um pouquinho de sombra. Aqui, um pouquinho de sombra que vem pra cá, fazendo esse movimento. Fundinho, fundinho. Fundinho, que eu digo é assim, ó, sempre que tem uma entradinha. Entradinha. Você pode pôr um pouquinho de sombra. Isso dá um movimento tremendo. Pincel sujinho, ó, de dentro pra fora um risquinho. Pronto. Agora, pincel zero de novo. E eu vou trabalhar com o rosa antigo puro. Bem aqui, ó, no meio, eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar um buraquinho, ó. Aí, aqui vem pra cá e aqui vai pra lá. Agora, eu vou preencher fazendo riscos pra fora. E aqui nem fica risquinho mesmo, ele termina quase que com pintas. Assim, ó, fica irregular aqui. Do lado de lá, a mesma coisa. Eu marquei com ranhuras, mas vai ficar assim, ó, meio manchadinho. Aquele negocinho redondinho que tem ali, vou colocar um pouquinho do branco, que a gente já tem o amarelo, né? Aqui, ó. Agora eu vou pôr um pouquinho do branco para dar uma realçadinha nele. Por aqui, ó, na parte de baixo. E aqui também fica assim um pouquinho mais clarinho. Assim. Branquinho aqui, branquinho ali. Manchas, né? Manchinhas. E agora eu vou fazer com o amarelo canário o mesmo acabamento que eu fiz na outra. Eu vou passar aqui, ó, toda a volta. Isso vai cobrir o risco e isso vai dar, realmente, faz um acabamento. Mas não vou passar aquela linha inteira, tá vendo como que eu faço, ó? Eu dou uma pincelada e daí faz sumir para os dois lados. Isso, na área que tá aqui com a sombra, que tá escurinho, faz parecer bem a dobrinha.
E aqui. E aqui. Viu como não é contínua a linha que eu coloco? E aqui na dobrinha. E aqui desse ladinho. E mais uma orquídeazinha pronta. Olha como é fácil fazer essa orquídea. Vou trabalhar com um pouquinho aqui, ó, para separar essa parte daquela de trás. Então, essa linha vem aqui, do mesmo jeito que essa vem aqui. Aí. E mais uma orquídea pronta. Olha, já preenchi aqui com amarelo limão. Vou fazer agora uma misturinha amarelo canário com um pouquinho do rosa. Ficou um pouquinho mais escuro, mas não tem problema, porque essa daqui, ela já tá assim meio velhinha. Por isso que ela tá toda enroscada. Essas partes aqui, ó, estão dobradas. Elas se enrolam quando ficam velhinhas, olha. Aqui, ó, essa partezinha, tá vendo? Enrolada. Ó, dá até pra segurar o pincel. E essa dali, que eu tentei fazer essa daqui, ó, que tem essa dobrinha. Atrás da dobrinha, atrás dessa parte aqui. Agora assim, ó, fundinho. Fundinho, vou aproveitar para fazer movimento. E fundinho, esse eu vou levar mais pra lá. Aqui, nós temos esta parte, que é amarelinha. Eu vou pôr um pouquinho de sombra ali. E agora, estas, elas são listradinhas. E eu vou colocar o rosa puro, eu não vou fazer mistura, porque aqui já é bem mais escurinho. E assim, ó, não tem pontinha, porque a pontinha virou pro outro lado. Essa daqui tá pra cá. E até na beirada tem... Ela dobrou bem no lugar onde tava a linha escurinha. E esse tá assim. A gente não enxerga aquela parte que tá ali, mas olha a liberdade poética. Eu posso colocar uma pontinha, só assim, porque isso tá lá por dentro, lá por baixo. A gente não enxerga todo o movimento, não enxerga inteiro, mas uma pontinha dá para eu pôr, porque ia ficar bem sem graça se ficasse sem nada ali. Desse lado aqui, ó, da dobrinha, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui em cima do risco. A sombra que eu usei aqui, tá? Misturinha. E aqui também. Aí, agora só aquele acabamento com o amarelo canário. Aqui. Aqui. Na dobrinha. E agora aqui nas curvinhas. Pronto, mais uma. E agora a próxima, que eu vou preencher também com amarelo limão inteirinha. Pronto, aqui, ó, tá vendo que tem um buraquinho? Preserva o buraquinho. São pequenos detalhes que fazem diferença. Eu vou pegar um pouquinho do verde grama, novamente, só assim, ó, uma sujeirinha mesmo, viu que eu pus ali, mas eu misturei com amarelo, ficou bem clarinho. Você pode usar até um verde maçã. Vou fazer uma sujeirinha aqui, ó, nessa pétalazinha do meio aqui, ó. A florzinha, quando ela é mais nova, ela é meio esverdeadinha.
Aqui e aqui. Eu vou usar ainda essa misturinha que eu fiz para outra que ainda tá úmida. Eu vou usar para fazer aqui. Ó, fundinho. Vou pôr um pouquinho também. Aqui eu tenho a parte do meio. Mais um fundinho, mais um fundinho. Mais um fundinho. Mais um pouquinho. E aqui eu vou separar. Tem um pedacinho aqui, que essa tá por cima. E aqui, ó, esse pedacinho também. Essa daqui tá por cima. Então, tem um cantinho aqui que eu posso deixar mais escurinho. Essa parte aqui, eu já vou passar um pouquinho dessa mistura também. Aí, esse pedacinho. Agora, o pincel zero, fazer ranhura. Essa parte aqui, ela tá bem forte. Tem um risquinho no meio. É aqui, ó. Aí, aqui vem sujeirinha. Sujeirinha, que eu quero dizer batidinha de pincel. E aqui, ó, pro outro lado também. Meio risquinho, meio batidinho. Aqui fica irregular, não é uma linha reta. É assim, ó. Agora, só com o pincel sujinho, vou fechar aqui. E ali, a gente tem pontinhos, assim, ó. Vou colocar 2 aqui. Agora, mais um pouquinho de misturinha. Limão com rosa antiga. E vamos fazer as ranhuras. Vou começar por essa de trás, que ela pega bem aqui, fazendo o contorninho dessa bolinha aqui. Daí temos um que vem pra cá, um que vem pra cá. Quase se cruzam ali. E depois mais um. E só uma pontinha aqui. Esse pequenininho, eu coloquei pontinho aqui, né? Mas não era nele, não. Esse pequenininho, ele é todo rajadinho. Desse lado também. E esses daqui é só aqui embaixo. Não vai até em cima. Ele vem até mais ou menos aqui, ó, metade do espaço. Vou colocar um pouquinho do amarelo, do branco aqui também. Acho que peguei branco com amarelo junto. Que ele dá uma separadinha aqui. Acho que mais amarelo. O branco tá muito aí, assim. E agora, com o amarelo canário, novamente vamos fazer aquele contorninho. E sai daqui e vai pra lá. Aqui, acho que esse ficou muito branco, então eu vou pôr um pouquinho do amarelo limão em cima daquele branco, pronto. Agora a gente espera secar. Agora, totalmente seco, eu vou borrifar um pouquinho de água, só para dar uma umedecida. Eu nem protegi as laterais, porque eu quero fazer aqui no meio um pouquinho de sombra com o azul, porque quero dar a entender que tá lá na natureza. Ó, pituá número 0. É uma brochinha, um pincel grande. Azul hortênsia, tira o excesso do pincel no pratinho. Aí vai assim, ó, de levezinho, como tá úmido. Eu não vou fazer toda a volta. Eu vou deixar aqui mais pelo meio. Ó, aqui vai diminuindo. Daí aqui também. Como tá úmido o tecido, você pode ir fazendo
de manchinha, que depois, por estar úmido, a tinta vai crescer um pouquinho e vai suavizar. Só não pode deixar muita tinta, porque senão daí vai ficar mancha pesada. Ó, aqui eu já vou terminando. Você viu que eu não deixei uma linha em volta, porque eu coloco sempre o excesso da tinta aqui nos cantinhos, onde é mais profundo o espaço. Aí eu vou limpando o pincel para fora. O pincel já tem pouquinha tinta, eu deixo a mão bem leve e vem sumindo o espaço pequenininho. Ah, e outra coisa também que facilita quando a gente umedece o trabalho é que quando você tem água em cima da pintura, você pode passar o pincel sujinho de tinta que não vai pegar ali onde já tem a tinta, não vai cobrir. Aqui só um pouquinho. Agora aqui, ó, aqui foi muito. Ui, ui, ui. Vamos tirar o excesso pra cá. Eu já vou dar uma arrumadinha ali. Tô com bastante tinta aqui. Você viu que um descuido e eu tenho uma quantidade que ficou maior considerado com essas de cá. Então agora eu vou com o pincel quase sem tinta, inclusive acho que eu vou pegar um outro pincel que tá sequinho. Eu vou dar uma esfregadinha, uma puxadinha. Depois que eu consigo espalhar ele, aí eu posso vir suavizando. Agora já vou fazer com esse de novo. Ó, vou dar uma suavizada, ali ficou mais fortinho. Vou deixar mais fortinho aqui também, afinal esse é o meio. No meio não tem muito problema ficar fortinho. Tem problema mesmo é se eu tivesse feito isso aqui, ó, nas beiradinhas. Aqui só pincel sujinho. Aqui mais um pouquinho. Olha, uma pincelada praticamente vai dar para fazer toda a volta. Aqui a gente tem um pedacinho que é um buraquinho, assim como aqui, ó. Tem um pedacinho que é um buraquinho. Você tem que pôr um pouquinho do azul ali. Pode até pegar um outro pincel. Mais fortinho, mais fortinho. Aqui mais fortinho. Acho que ficou legal. Aqui bem clarinho, suave, clarinho, suave, clarinho, suave. Aqui também, ó. E aqui só um pouquinho. Porque aqui eu não quero correr o risco de colocar muita tinta e crescer manchando a toalha. Bom, trabalho concluído, extremamente delicado e fácil de fazer. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. Eu fico feliz quando chega um Pix para mim. E vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Magda de Fátima, que mora em Tabirito, Minas Gerais. Este é o segundo trabalho dela que eu mostro para vocês. Ela é seguidora do canal Sonalu Pinturas e disse que está sempre vendo as aulas, aproveitando as ideias, mas como é bem criativa, às vezes ela modifica minhas propostas para adequar ao que ela necessita. E eu super apoio. Magda, um grande beijo para você.